Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho uma pílula do Evangelho mais do que especial. Porque falar de Chico Xavier, contar histórias, meus amigos, de Chico, sempre torna qualquer ocasião muito especial. Independente da sua religião, é indiscutível a grandeza desse espírito missionário, apostolar, né, que esteve entre nós. E essa história inspira, nos mostra o que os atos de amor podem trazer para a gente de retorno. Olha que coisa mais linda, presta atenção. Essa história aconteceu ali nos idos dos anos 50, lá em Uberaba. Naquela época, gente, Chico e um grupo de amigos faziam visitas constantes a algumas pessoas enfermas. Especificamente no bairro pobre, a uma senhora que tinha uma sobrinha que estava muito enferma. Ela não levantava da cama, ela se chamava Valéria. E essa moça não falava, ela era hemiplégica e ela não conseguia falar, né? Ela é muda e mal conseguia balbuciar alguns sons. Ela tinha muitas dores, porque ela só ficava em cima da cama. Então Chico chegava com aquela alegria jovial dele habitual, né? Aquela grandeza de espírito com os amigos, ria com todo mundo, né? Gente, não tinha tempo ruim quando Chico estava presente. Todo mundo que conviveu com ele, né, mencionava a mesma coisa, mostrando que os gigantes da alma são bem-humorados. Você nunca vai ver um gigante da alma de mau humor. Então, quem está de mau humor está no caminho contrário. A gente tem que tentar reverter isso. Então, Chico sorria, brincava, aplicava os passes, fazia o evangelho e no final ele sempre estimulava a Valéria a falar alguma coisa, mesmo sabendo da dificuldade dela. Falava: "Oh, minha filha, vamos tentar falar, né, o nome de Jesus. Jesus é tão bom. Né, replicar, repetir o nome de Jesus faz tão bem. Tenta falar Jesus, Valéria." E ela não conseguia. Se esforçava e não saía nada. Ela entendia, mas não conseguia. Faz mal não, minha filha. A gente vai treinando. E o tempo passou, sábado atrás do outro, atrás do outro. 6 anos de visita. Então Chico já era esperado, era uma alegria, era uma festa naquele lar. E Valéria tinha naqueles poucos momentos que Chico estava com ela no melhor parte da sua semana. Ela se sentia no céu. Não é, gente? Com a prova gigante que ela estava passando na Terra. Até que um dia, Valéria estava muito doente, né? Gravemente enferma, não respirava direito. E o Chico pressentiu ali, né? Depois de conversar com a sua familiar, que ela realmente estava prestes a desencarnar. E aí ele com muito carinho, lógico, como sempre, olha para ele e fala: "Valéria, minha filha, vamos tentar falar o nome de Jesus mais uma vez." 6 anos tentando. E ela com muito custo, né? E não saía nada. E de repente, gente, nossa, arrepio de contar essa história. Ela olha para ele e fala, com muito custo: "Jesus! Meu Deus, Valéria, minha filha, você conseguiu falar o nome de Jesus." Gente, foi aquela alegria, aquela energia, aquela efusão de alegria. Tenta imaginar que cena mais linda, gente, na pureza desse encontro. E Valéria sorriu, apesar da dor, apesar de toda a dificuldade. E o ambiente se iluminou, porque ela falou o nome de Jesus. Jesus. Infelizmente ou não, né? Tudo tem um tempo, a gente tem que voltar para o mundo espiritual. Naquela madrugada, Valéria desencarna. Chico fica triste, por um lado, mas entendendo que a missão daquela companheira tinha sido cumprida. Bem, o tempo passou. Nós vamos caminhar no tempo 20 anos depois, meus amigos. Também em Uberaba, Chico tem um infarto agudo, final da década de 70, perto dos anos 80. Um infarto grave, quase desencarnou, muitas dores no peito. Né? Esse infarto deixou de herança uma angina, que ele brincava, né? Ele falava: "Eu sou um homem muito bem acompanhado, tenho uma catarata nos olhos e angina no coração." Era Dona Catarata e Dona Angina, né? Assim, eu sou muito bem acompanhado, né? As mulheres me acompanham. E ele fazia humor, tá vendo? Da sua dor. E a gente às vezes reclama por tão pouco. Mas enfim, num desses dias ele estava em casa, eles montaram uma UTI improvisada na sua casa. E tinha uma senhora que cuidava do Chico. Ele já tinha avisado: "Olha, minha filha, ninguém na Terra pode me ver por causa de contaminação, pelo que o médico falou, mas você não fica estranha, não. Eu sempre recebo as visitas, né, de alguns espíritos amigos. Então, se você me vê falando no quarto sozinha, é porque alguém está me visitando." Ela já conhecia o Chico, né? Não estranhou nada. E era isso mesmo, gente. Era um vai e vem constante. Vários amigos espirituais vinham, conversavam com o Chico, traziam mensagens, votos de melhora, para ele continuar seguindo na missão. Até que um dia apareceu um espírito lindo, uma mulher, mostrando-se como mulher com uma luz bonita, linda. O Chico olhou e não reconheceu. Olha que coisa mais profunda. E aí o espírito falou: "Ei, Chico, tudo bem com você?" Aí ele: "Oh, minha filha, como vai?" Tentando se lembrar do nome, né?
E não lembrava. E o Chico guardava o nome de todo mundo, gente. Então ele, Chico, você sabe quem eu sou? E ele com vergonha, ô minha filha, você sabe, eu tive um infarto aqui na Terra, essas coisas afetam a memória, eu não consigo me lembrar. E ela ria. Chico, eu vou te dar uma pista, Chico. Ai, ai, olha, eu também era de uma família lá de Pedro Leopoldo. Ela, ai, minha filha, mas tem tanta gente lá em Pedro Leopoldo, minha filha. E ela ri. Então eu vou fazer o seguinte, Chico, eu vou te dar uma dica e você acha que vai lembrar de quem eu sou. E o Chico vendo aquele espírito doce, meigo, de repente, gente, ela olha para ele com tanto amor e fala assim: Jesus! Meu Deus, Valéria, é você, minha filha! Como você tá linda! Ai, como você tá linda! E aquela emoção, e Valéria se aproxima com a mão cheia de luz, meus amigos. Imagina essa cena. Coloca a mão no peito do Chico, que estava ardendo em dor, e fala: Chico, a providência divina me deu esse presente. Hoje eu vim retribuir o ato de amor que você teve comigo e com a minha família por tantos anos. E então ela coloca a mão no peito dele e sai um raio de luz profundo e a dor some naquele momento. Ele fala: Chico, eu não podia te agradecer porque meu corpo não falava, mas a minha alma feliz esperava cada segundo para chegar o sábado de te ver, de receber seu abraço, seu beijo, de receber a sua visita. Olha, gente, olha só como o amor compensa. Então, a nossa pílula de hoje, o nosso amado Evangelho, te convida a não desistir de amar. Por mais difícil que seja a vida, faça o bem. Estenda sua mão para quem quer que seja, entende? Renove-se no campo do bem. E tenha certeza que cada ato de amor volta para nós. Se as dificuldades voltam, o amor muito mais ainda. Né? Não se preocupe se não vem no seu tempo. Vem no tempo de Deus, mas com certeza quem faz o bem sem olhar a quem, sempre está cuidando de si mesmo e de quem ama. Profundo demais, não é não? Nossa! Ai, ai. Acho que fazia tempo quando me emocionava tanto numa pílula. Mas enfim, meus amigos, duas notícias lindas para vocês. Tomara que vocês gostem, porque a gente faz isso com tanto carinho, né? Esperando que vocês gostem. Semana que vem, você sabe, a gente vai ter nossa prosperidade plena. Ai, como eu queria que todo mundo tivesse junto nesses 3 dias. Eu sei que não é possível, mas a gente sempre faz o máximo para ampliar possibilidades para vocês. A gente conseguiu um espaço maior, graças a Deus, um hotel grande, confortável para receber todo mundo. E aí vai caber mais gente. Então, o que que nós estamos fazendo? Quem se inscreveu vai ter o direito de levar mais uma pessoa. Se você se inscrever até domingo agora, que vai ter uma virada do lote, né? O valor aumenta um pouquinho o preço na última semana. Até domingo você pode levar uma pessoa extra. Olha que bacana. Seu pai, sua mãe, seu irmão vai passar 3 dias comigo, com a nossa equipe, para trabalhar, né, o nosso método TED, do tempo, energia e do dinheiro, para ajudar você a fazer as mudanças sim necessárias para levar a sua vida para um outro patamar. Então se inscreva, entre em contato com a gente no Instituto, né, nos telefones, né, no nosso banner. Estamos te aguardando. Se inscreva se você puder vir, tá bom? E a segunda ótima notícia que você pediu, a gente atendeu. Nossa super maratona dos hábitos da prosperidade. Vamos continuar. Vou continuar acordando 5h30 da manhã. Por você eu faço isso. Pelas preces que a gente recebe. Mais 7 dias de maratona extra. Reúne os amigos a partir de amanhã, 6h47 da manhã, né? Nem 6h45, nem 6h50, 6h47, palestra ao vivo. Algumas nós não vamos deixar disponíveis, então você tem que se preparar para assistir. A gente vai liberar amanhã para o YouTube também, algumas pessoas não têm o Insta, para todo mundo participar. Amanhã nós vamos falar de técnicas para ter a mente abundante. Prepara papel e caneta, porque eu vou fazer um exercício prático com você para desbloquear algumas questões que estão te atrapalhando de ter uma vida próspera e feliz. É só você acordar cedo, é só o que eu te peço, tá bom? Beijo grande, ajuda a gente a espalhar essa notícia e essa pílula de hoje. Não é não, com essa história linda do Chico e da Valéria, nossa, que inspira qualquer um de nós a querer ser melhor. Não inspira não, gente? Muito lindo, né? Beijo grande, obrigado, viu, por tudo. Pelo carinho, pela atenção, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e por nos ajudar a manter esse trabalho do bem funcionando. Fiquem com Deus e até breve, gente! Até muito, muito breve.